Vinícius Lima, eu queria esses dois tópicos trazidos pelos correspondentes, Caio Blinder e Cílio Bocaneira, são extremamente importantes, quer dizer, dois modelos de funcionamento de entidades que acompanham, ou controlam, ou regulam a atividade, sobretudo, da mídia eletrônica. O que nós podemos fazer para chegar lá? Inclusive, há algumas propostas na Confecom, no sentido de se criar mecanismos municipais, estaduais e federais de observação, mas o que pode sair de concreto e de positivo, já que, inclusive, nós demos um passo atrás nos últimos 2 anos, porque acabamos com a única coisa que existia, que era o Conselho de Comunicação Social. Diniz, você sabe que no processo constituinte de 87 e 88, a proposta que foi mais problemática, tanto na subcomissão específica de comunicação, ciência e tecnologia, como depois na grande comissão que englobava educação, comunicação, esporte, cultura, etc., foi exatamente a proposta de criação de um conselho de comunicação nos moldes da FCC americana, né? Nunca se conseguiu isso no Brasil. Um acordo de última hora, articulado pelo então deputado federal Arthur da Távola, conseguiu incluir a criação do Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional, vinculado fisicamente, estruturalmente ao Senado. Você sabe, grande parte do nosso público sabe, que esse órgão foi criado, houve uma proposta de lei de regulamentação que foi votada 3 anos depois da Constituinte, 91, mas o Conselho só foi instalado, né, 12 anos depois e funcionou precariamente durante 2 anos. E depois praticamente não funcionou mais. Há pouco tempo fez 3 anos que ele não funciona. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que nós não temos tradição de debate entre os diferentes atores interessados na área no nosso país, né? Eu acho que o que está acontecendo agora, especificamente com a retirada de 6 das 8 representações empresariais, ainda lá na etapa de decisão da temática, de como que deveria ser o regimento interno e tal da conferência, mostra isso. Nós não temos uma prática de debate. Então, eu acho que o caminho é muito longo para poder ter alguma coisa parecida com o que existe nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Eu, pessoalmente, não sou otimista. Elvira Lobato, a Célia Ribeiro, de Aracaju, Sergipe, ela por telefone, manda uma pergunta para você. Como estão as discussões e a relação ao domínio dos meios de comunicação pelas igrejas? Bom, as discussões ainda não começaram, como a gente ainda viu ainda há pouco. Até o final da tarde, os integrantes lá da conferência estavam voltados basicamente para questões regimentais. E eu não vi nas propostas, nas mais de 1.400 propostas que vão ser discutidas, muita coisa relevante em relação à igreja, não. Vi ali que tem uma preocupação que as concessões tenham um caráter laico, uma proposta de que haja um canal para reunir a programação de todas as igrejas. Para mim não ficou claro se seria em substituição aos canais já existentes ou se seria um novo canal. Mas eu tenho uma posição que é a seguinte, Diniz, eu acho que muito mais do que mexer na regulamentação, na legislação, o nosso problema é de fiscalização e cumprimento da lei que existe. Então, às vezes não adianta fazer uma belíssima lei, se depois, no final, você vai ter 1000 artifícios ou 1000 maneiras de contornar essa lei. Por exemplo, não há na legislação brasileira previsão de que igrejas tenham concessão de radiodifusão. E, no entanto, o que mais cresce hoje no Brasil são emissoras em mãos de igreja. Não é permitido o arrendamento de canal de TV, e, no entanto, o que mais se vê é arrendamento, às vezes, de grandes espaços, a totalidade de uma emissora, principalmente de rádios. As emissoras educativas não é para ter uma programação religiosa, no entanto, você tem inúmeros canais de televisão educativa que são simplesmente programação religiosa.
eu acho que o governo tem muito instrumento, com o que ele tem na mão, se ele fiscalizasse, garantisse o cumprimento da legislação que já existe, o cenário já seria muito diferente do que se tem hoje. Nelson Roiner, com a sua experiência de ter trabalhado em tantas emissoras de televisão, de estudar a fundo a questão sobretudo de televisão, ou das novas tecnologias, ou dessa convergência que vem por aí, você acha que será possível esperar da Confecom, ou mesmo do governo, que já está, pelo menos no final de governo, tem mais um ano, né? Depois vamos ver o resultado das eleições, mas você acha que num futuro próximo essa confusão pode ser organizada? Essa confusão ela já está sendo organizada, né? Porque o que nós estamos chamando de confusão aí, na verdade, é uma desconfusão, né? Quer dizer, a tecnologia ela está sempre à frente da sua regulamentação, né? Então, não se pode, da mesma forma como não se pode impedir uma tempestade, né, não se pode impedir o avanço tecnológico. Porque há bem pouco tempo você via a televisão como radiodifusão. Quer dizer, a televisão era o que até o presidente Lula falou ali no início, era um ponto falando para vários pontos. Hoje não é mais assim, né? Quer dizer, hoje os sinais de televisão, primeiro que todos os sinais, eles são iguais, seja sinal de televisão, seja sinal de telefonia, seja sinal de dados, são os mesmos sinais. Então eles carregam o conteúdo que for para carregar. Quer dizer, nós vamos nos acostumar em muito pouco tempo ao fato de que, da mesma forma que você não pode distinguir dentro da sua casa a água que vem para preparar a comida ou para dar banho no cachorro ou para lavar o chão, você não pode distinguir os bits que entram na sua casa. Os bits entram através de qualquer forma e esses bits estão trazendo conteúdo. Isso aí, as gerações dos nossos filhos já sabem isso, já percebem isso, e as gerações dos filhos, nossos filhos nunca vão imaginar que houve um dia em que sinal de telefonia era uma coisa, sinal de dados era outra coisa, sinal de televisão era outra coisa. Quer dizer, é inevitável alguma coisa acontecer no sentido de... Já aconteceu, não é? Tanto que quando você vê um anúncio, alguém te anunciando um combo, você compre sinais de TV e você ganhe de graça sinal de telefonia, é o mesmo que dizer, você compre água para lavar o cachorro e ganhe de graça água para lavar roupas. É a mesma água que está te vendendo. Então, isso já acontece. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já.